lamento muito hoje não estar com tanta força para poder fazer isso. Eu venho pedir a misericórdia da igreja. Eu gostaria de pregar mais, mas por enquanto ainda não consigo. Mas o que Deus me permitir falar, eu peço que os irmãos usufruam. Eu vou tentar chegar até o final dessa pregação e sei que Deus irá nos abençoar. Amém? Amém. E vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, fala conosco. Senhor Deus. Derrama a tua presença sobre nós. Amém. Deus. Queremos ouvir tua voz. Queremos receber o alimento do alto. Senhor Pai. E pedimos que o Senhor derrame vida que precisamos para lhe servir. A vida, ó Deus, que está escondida, Senhor, em Ti. Quantos, ó Deus, ainda não a encontraram, Senhor, porque recusam, ó Deus, a pregação de Tua palavra, e perdem, ó Deus, a verdadeira vida que é ministrada pelo Teu Espírito. Fala conosco mais uma vez. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Abre em Gênesis 9. Eu hoje estou bem debilitado, mas eu tenho pedido ao irmão para ficar de precaução caso eu não pregue. Só que hoje eu não pedi ninguém. Eu confesso que eu achei que eu conseguiria estar muito bem hoje. Eu vou me guardando no sábado, no domingo. Não, quando já. Eles estão vendo que eu sente. Se eu cansar, eu dou sentadinho. Se eu cansar mais. Né? Mas eu vou até onde Deus me permitir. Se eu não chegar até o fim do culto, ou até o fim da mensagem, sei que o Espírito vai falar mais aos irmãos, amém? Amém. Abre em Gênesis 9. Quem abriu, diga amém. 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 Só um pouquinho, amados. Só um pouquinho, amados. Eu havia Gênesis 18. Oito, 20. Gênesis 8, 20. Desculpe, nessa Gênesis 9, 20 mesmo, é porque eu olhava aqui para um lado e não vinha o versículo. Não é 8, 20, não é o 9, 20 mesmo. Amém? Amém. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e ambos andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E juntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, que Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Javé da fé, e habite nas tendas de Sem, que Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 300 anos e 50 anos,
Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Louvado seja Deus. Eu vou pregar dentro de uma visão tranquila desse texto, tá? A teologia liberal, a teologia moderna, há um segmento chamado de teologia liberal, e muitos teólogos têm sentido liberdade para distorcer muito o texto. Quem pegar aí alguns teólogos mais novos vão ouvir falar absurdo desse texto. Então eu vou pegar os teólogos mais clássicos e eu vou pregar em cima da interpretação mais simples e que mais se adequa ao texto. Porque alguns querem envolver até homossexualismo nesse texto. O texto não dá margem nenhuma para isso. A Bíblia vai trazer-nos uma orientação em que Noé, ele acaba de sair da arca, ele resolve tudo que Deus lhe deu para fazer, e depois de um sucesso, ele foi bem sucedido, ele vai voltar a fazer o que fazia, ele era lavrador. É interessante como homens obedientes a Deus, eles conseguem realizar tarefas que não se parecem em nada com sua profissão ou com seu estilo de vida até. Eis a razão porque o cristianismo, eu vou chamar de religião, amados, mas é uma visão de fé, mas vou chamar de religião. Eis porque o cristianismo é uma religião de obediência. Eis porque o cristianismo é uma religião de serviço e de compromisso. Você não conseguirá ser um cristão verdadeiro se você não for um homem de compromisso, de obediência e de serviço. E você não conseguirá viver uma vida que obedece, uma vida que é comprometida e obediente, se você não conhecer, não entender e não cumprir o propósito. Quem não consegue entender um propósito, não realiza o propósito. E esse homem é chamado para ser um engenheiro para montar um barco, um engenheiro naval. Esse homem é chamado para cuidar de animais. É muito diferente um cara que cria animal para um cara que trabalha mexendo com cebola, com horta. É completamente diferente. Mas a obediência desse homem livra a sua consciência de oferecer desculpas para Deus. Deus está à procura de homens que não lhe oferecem desculpa. Deus está à procura de pessoas que não têm uma desculpa para apresentar a Ele, mas que têm um assim: estou aqui, envia-me a mim, estou entregue ao Senhor. Deus está à procura de homens comprometidos e obedientes, porque a obra que Deus tem para realizar, ela é completamente diferente, muitas vezes, daquilo que nós queremos fazer. Eu tenho lido algumas biografias e alguns testemunhos, e vou observar pessoas que foram chamadas por Deus para fazerem coisas completamente diferentes daquilo que Ele se preparou para fazer na vida. Foram chamadas e se empenharam e tiveram sucesso em projetos, em compromissos que não tem nada a ver com o seu estilo de vida, que não tem nada a ver com aquilo que projetaram para o futuro. E se você, meu amado, quer glorificar a Deus, entenda que o Senhor te chamará à obediência, ao serviço e ao compromisso. E você deve vencer a sua carne, e deve aprender a se livrar, a livrar sua consciência, o enganoso coração de ter desculpas prontas e preparadas,
Porque Deus colocou em nós potencial para realizar a sua vontade, potencial para realizar a sua obra, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso recurso e a nossa unção. E nós olhamos para esse homem que era lavrador, um agricultor, e ele estava fazendo uma coisa completamente diferente. Só que depois que termina, e ele tem sucesso no seu empreendimento, ele sai e ele vai plantar uma videira. Há um grupo de pessoas que dizem que eles tinham plantado esse tipo de plantação pela primeira vez, ou ele estava retornando a mexer com esse tipo de plantação, e já depois de muito tempo sem tomar do suquinho desse fruto, talvez por não conhecê-lo, ou talvez por conhecê-lo, mas ter muito tempo que não mexia, ele esqueceu da fermentação que esse fruto dá. E ele vai tomar no vinho, e ele não vai dosar, ele não vai equilibrar o que ele pode. E ele bebe tanto, que ele fica embriagado, e ele já não consciente mais do que faz, ou desinibido, ele vai agora arrancar sua roupa, ele vai ficar nu, e ele vai assim trazer vergonha para si. Era próprio da cultura de sua época, reconhecer uma nudez pública como algo imoral, e nem é até hoje, como algo degradante. Nunca foi visto com bons olhos, a não ser que você nasça no Brasil, principalmente em época de carnaval, mas nunca foi visto com bons olhos. E aí esse homem, depois de um sucesso, ele vai viver um deslize, um pecado. O texto não livra de estar errado, de trazer um problema para a sua casa, para a sua família, para si mesmo. É muito importante nós percebermos, amados, que sucesso e vitórias que nós temos não são garantias de que nós não falharemos mais, não são garantias de que nós não erraremos mais. Nós somos frágeis, e como servos e cristãos nós precisamos estar sempre vigilantes. Não pense você que, por mais obediente que seja, ainda que você seja comprometido, isso fará de você uma pessoa blindada contra erros e falha. É por isso que a palavra nos ensina a vigiarmos com relação ao pecado. Não basta ser cheio do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo tiveram quedas terríveis. Homens cheios do Espírito Santo cometeram falhas terríveis. E bons homens de Deus, gente que estava de vento em polpa, gente que estava vindo de uma leva de vitórias em empreendimentos espirituais, sociais, da comunidade da fé, gente que era influenciadora, gente que Deus usou para libertar muitos. Se nós formos olhar, vamos deixar aqui um pouco do que Cristo fez na cruz de lado, mas se olharmos dentro do contexto bíblico, esse homem foi o homem que promoveu a maior salvação no mundo. Não tem outro pregador que conseguiu salvar o mundo da forma como é. Salvou poucos, mas é o que restava para extermínio da humanidade. E depois disso ele não vigia, ele vem falhar. Primeira coisa que aprendemos nesse texto, amados, é que Deus pode nos chamar para vivermos uma experiência da qual nós não estamos preparados para ela. O homem era lavrador e Deus pode para construir barco e mexer com o animal. Segunda coisa que aprendemos nesse texto é que ser obediente ao Senhor e ter vitória na obediência não nos livrará de sermos pessoas vigilantes, porque o pecado ele é algo que procura a nossa carne. O diabo ele estreita seu compromisso de nos derrubar,
E ele não está nem azul para a vitória que temos. Ele não se importa com quanto de unção você tem. A vigilância é o que nos livra da queda espiritual. Sermos cheios do Espírito Santo deve melhorar a nossa vigilância. Conhecermos a palavra do Senhor deve melhorar a qualidade de nossa vigilância. Mas mesmo assim precisamos de vigiar, porque podemos colocar em risco todo o sucesso que tivemos e podemos trazer prejuízos terríveis. É engraçado que no livro de Ezequiel Deus vai falar, olha, quando o homem, isso é claro que é no período ainda da lei, ele vai dizer, olha, quando o homem pecar, mas depois se arrepender, eu não vou me lembrar do seu pecado, vou lembrar do último estado dele, de arrependido. Mas quando o homem se arrepender e seguir meus caminhos, mas depois de tudo ele pecar, eu não vou me lembrar que ele andou nos meus caminhos, eu vou me lembrar do seu pecado. Era uma época pesada. Deus retratava ali uma visão de que deveríamos estar alertas. E Noé, aqui ele não vigia, ele vai acabar ficando nu. É interessante que um teólogo ele vai dizer que Noé andou com os bêbados e conseguiu manter-se sóbrio, e depois andou com os sóbrios e se tornou um bêbado. Como é que a falta de vigilância faz conosco? Nós conseguimos vigiar com coisas grandes, conseguimos ter vigilância em dias difíceis, em dias de grandes provações e tentações, e às vezes consideramos um momento pequeno, um momento com liberdade para não vigiar, e ali a gente escorrega. Me lembro de um pastor que contava um testemunho de um grande conferencista em que há anos ele vinha tendo vitória e êxito no seu projeto, pregava, Deus salvava milhares de pessoas, ele fazia um projeto pregando, atravessava, cortava o país, cortava o continente, um grande homem de Deus. E uma noite ele foi pregar e foi de carro, era algo mais perto da sua residência, de possível ir de carro. E quando ele pregou ali, na hora de ir embora, uma irmã lhe procura depois do culto e disse: pastor, eu fiquei sabendo que o senhor veio de carro. Ele disse: sim, minha irmã, e eu vou para minha cidade, perto da cidade do senhor, o senhor poderia me dar a carona? E aquele homem olhou e analisou sua condição espiritual, viu o sucesso que fora o culto, as pessoas que se converteram, as pessoas que foram salvas, como Deus lhe usou, e era muito pouco provável que ele pecasse minutos depois de tanto sucesso. Uma noite boa, conversões, quebrantamento, milagres de Deus. E ele pensa: eu não preciso me preocupar porque Deus está comigo. Ele disse: eu não tenho problema, eu dou carona para a irmã. E ele coloca a mulher dentro do carro e os dois vão pelo caminho e vão conversando, até que num dado momento eles param num motel, e eles entram para o motel e eles passam a noite ali. Quando foi de manhã cedo, ele levanta, a mulher não está do lado dele, e ele já destruído, sabendo que o seu ministério foi para o ralo, ele vai até o banheiro, lavar seu rosto, e no espelho do banheiro, escrito de batom, estava assim: eu não te disse que um dia eu iria te destruir. Este homem conseguiu vigiar em tempos difíceis, mas sentiu a liberdade de abrir guarda em tempos brandos. Nós precisamos discernir. Eu preciso discernir. Eu preciso saber que o diabo trabalha em tempos de tempestade, mas ele não para de trabalhar em tempos de calmaria. Ele trabalha em tempos de grandes provações e ele nos traz grandes tentações, mas ele sabe também trabalhar com tentações menores, porque ele sabe que ali a gente abaixa a bola. Só que esse texto ele vai nos ensinar algo maior, e eu queria conduzir a mente dos irmãos para esse algo mais interessante. O texto vai dizer que ele fica nu, e o seu filho o cão, ele vai chegar e ele vai ver a nudez do seu pai. E quando ele vê a nudez do seu pai,
ele praticamente debocha daquilo. Ele sente um certo prazer de ver o pai envergonhado. Por algum motivo, esse homem olha para o seu pai e ele se sente, ele sente uma maneira de achar engraçado, graça. Ele sente que seu pai está humilhado e isso mexe com o seu coração, curtindo a humilhação do seu pai. Ele esquece quem é o seu pai. Ele esquece que o seu pai foi o homem que Deus usou para levar a sua vida do extermínio, que lhe colocou na arca, que lhe pregou a palavra, que lhe dirigiu uma palavra de Deus. Ele esquece do compromisso paterno que ele tem. Ele simplesmente sente alegria e prazer no estado de humilhação do seu pai, de vergonha, de fraqueza, de escorregão ali. E ele não só contente de ver aquilo, ele chama seus irmãos para compartilhar dessa alegria, para participar dessa humilhação. E ali ele deixa seu pai descoberto. E ele chama os seus irmãos não para ajudar a resolver, mas ele vai dizer da vergonha que seu pai estava passando e que seu pai estava vivendo. Amados, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos trabalhando nesses dias com a visão do companheirismo. Nós estamos agarrados na visão daquilo que o Senhor Jesus nos ordena, na visão do discipulado e da caminhada de companheirismo. Estamos amparados naquilo que Deus diz na sua palavra em Eclesiastes, quando ele vai dizer que não é bom que o homem esteja sozinho, porque ele sozinho, se cair, não haverá quem o levante. E ele vai dizer que o homem que trabalha junto com o outro tem um salário maior. Dois trabalhando conseguem dobrar o valor do salário. E quando dois trabalham juntos, eles conseguem ser amparo para o outro. Ele vai deixar bem claro, não é bom que o homem esteja sozinho. Isso não é bom. Eclesiastes, ele vai dizer, olha, é bom que trabalhem juntos, porque um caindo, que está de pé, levanta o caído. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ele vai dizer praticamente que 2 é melhor do que 1. É melhor do que 1. Ele vai deixar claro que 3 é melhor do que 2. Porque é interessante como na promessa de que 2 resolvam andar juntos, ele entra como terceira pessoa e esse cordão se fortalece pelo ouvir a ordenança e a obediência da palavra do Senhor. 2 coisas eu gostaria de comentar com os irmãos sobre esse texto. O primeiro é que sozinhos nós somos fracos. Não há vitória em caminhar sozinho na Bíblia. Estamos batendo nesse texto. Não há vitória em caminhar sozinho. Só que isso nós já temos batido. Eu queria falar da conduta de como é andarmos juntos. Porque se por um lado não há vitória em andar sozinho, nós não podemos achar que qualquer tipo de companheirismo serve, que qualquer tipo de conduta de companhia serve. O Senhor, Ele coloca na sua palavra diretrizes para que nós possamos entender que existe uma maneira certa de caminhar juntos. Eu vejo muitas pessoas decepcionadas e elas vão dizer, olha, eu tive decepções, eu não consigo mais acreditar em discipulado, em caminhar juntos, em dividir compromissos com alguém, em abrir meu coração. E nós estamos trabalhando muito sobre essa questão, dizendo que o cristianismo que vai alcançar esse mundo é o cristianismo de discipulado, é o cristianismo de companheirismo. Só que existe uma maneira certa de fazer isso. Nós olhamos para esse texto, e esse texto ele vai deixar
bem claro que a conduta aqui de Cão é uma conduta que em nada ele entra como companheiro de seu pai. Ao contrário, ele deixa de praticar uma das coisas muito importantes para quem caminha junto, que é a honra. Ele desonra seu pai. Ele não honra o seu pai com a honra devida. Amados, numa conduta familiar ou numa caminhada da fé junto com irmãos em Cristo, nós precisamos trazer a cultura da honra para a nossa vida. Eu só vou conseguir uma caminhada de companheirismo correta se eu exercer honra, se eu honrar o meu irmão, se eu me comprometer em ajudá-lo a crescer e amadurecer e vencer os seus pecados. Esse texto deixa bem claro, amados, que todo homem é frágil e que todo homem peca. Um dos grandes pregadores da palavra de Deus, que Noé foi um pregador, um homem obediente, comprometido com Deus, pecou. E o seu filho agora tinha um compromisso de ser o companheiro que seu pai fora para ele. O seu pai pregou a palavra, o seu pai o chamou para participar da obra de obediência. O seu pai o colocou dentro da arca. Quantos parentes de Noé ficaram de fora? Eu estava analisando o texto e eu falei, meu Deus, você vai lendo o texto das genealogias e ele fala de outros homens que serviram ao Senhor. Eu pensei, aonde estava a família dessa turma que ninguém entrou na arca? E nós olhamos para Cã, ele simplesmente esquece quem seu pai é. E ele desonra seu pai. De que forma ele desonra seu pai? Ele deixa de se comprometer com a vida do seu pai, ajudando a vencer os erros e pecados, e ele faz do pecado do seu pai uma oportunidade de humilhação. Ele não cobriu o seu pai com os seus irmãos. Que atitude diferente teve os seus irmãos? Cão deveria ter coberto o seu pai, para que ninguém visse a sua nudez. E o texto vai dizer que puseram no ombro a capa, ambos andando de costas, desviando, cobriram a nudez de seu pai, sem que a visse. Nem eles queriam ver. Eles não estavam ali encobrindo o pecado do seu pai. Eles estavam ali cobrindo o pecado do seu pai. Eles não estavam ali ignorando o erro do seu pai. Eu duvido que depois disso ninguém virou e falou, pai, o que aconteceu? Como é que foi essa atitude do Senhor? Esses homens não estavam com a intenção de humilhar, mas com a intenção de resgatar a paternidade, com a intenção de resgatar a honra do seu pai. Se dependesse de Cã, que já tinha chamado os dois irmãos, chamaria a família toda, e essa história ia ser contada com deboches. E Noé teve uma sorte, porque se era essa cultura de câmera hoje, ele já tinha colocado isso no Face, no Instagram. Todo mundo teria visto. Mas os seus dois irmãos olharam, ouviram da situação que nós não queremos ver. Nós precisamos livrar o nosso pai dessa humilhação. Nós não queremos participar dessa humilhação. Nós iremos honrar o nosso pai e nós vamos cobrir o nosso pai. Numa caminhada de companheirismo, amado, nós precisamos nos perguntar se nós estamos cobrindo os nossos companheiros de caminhada, ou se nós expomos os seus pecados, se nós nos alegramos com suas quedas, se nós fazemos de suas falhas uma oportunidade para deboche, uma oportunidade para apontar o dedo, uma oportunidade de humilhação, uma oportunidade para vingança. Já viu aquele comentário? O pessoal ainda vai descobrir quem é fulano. Agora todo mundo vai saber quem ele é. Olha, deixa eu te contar o que foi que fulano fez. Não é essa a conduta que Deus aprova. O companheirismo bíblico, ele é um companheirismo que ele cobre. Ele cobre com amor,
com perdão, com graça, com honra, a vida daquele que falha, para uma caminhada de companheirismo. Eu preciso tomar cuidado com o pecado do outro. É interessante que isso aqui serve para um relacionamento familiar. Algumas vezes eu vejo esposas expondo o pecado do marido para os próprios filhos. Chamam os filhos e, num ato de vingança, abre o jogo sobre o pecado do pai. Abre o jogo sobre a falha do pai. Eu já vi coisa pior. Gente que expõe para vizinho e para colegas a fraqueza dos seus familiares. E já escutei coisa pior. Uma das mulheres do João Wesley, ou melhor dizendo, a mulher de João Wesley, que foi um triste casamento, ela, vingativa porque Wesley fora chamado ao ministério. Quando ela casou com ele já estava no ministério, mas ela foi usada pelo diabo para atormentar a vida daquele homem. Ela, já nervosa porque Wesley não parava de pregar o Evangelho, ela vingativa, e ela descobriu que as pessoas sempre estavam perseguindo Wesley, dava pauladas, tampava pedra, ameaçava de morte, e ela tomou uma atitude terrível. Sempre que ela sabia que ele ia pregar num local, ela avisava seus amigos, seus inimigos, para que eles pegassem ele de tocar. Você quer ter uma mulher assim? Que te entrega para os inimigos? Olha, é fulano, deixa eu te avisar, se vocês quiserem pegar ele, vai estar pregando na casa de Ciclano, olha, ele vai estar na praça de Beltrano, lá naquele condato, ele vai estar pregando lá. E quando ele chegava lá, a mulher dele tinha entregado ele de bandeja para os inimigos. Ele tomava aquela coça boa do fim de semana. Coisa terrível, amados, é quando nós não entendemos o plano de Deus no companheirismo. Companheirismo na Bíblia, ele é para nos ampararmos e para caminharmos. E meu papel no companheirismo, amados, é amparar. Meu papel no companheirismo é ajudar o meu irmão a lidar com o seu pecado, é orientá-lo com relação ao pecado, é cobrir de oração e de conselho, antes de divulgar para todo mundo aquilo que está passando. Nós precisamos aprender na caminhada juntos, olhar para o irmão, ver as falhas do irmão e chamá-lo em segredo, dizer: meu amado, olha, eu quero orar pela sua vida, mas eu sinto que você tem passado por uma situação que você não está tendo vitória. Eu sinto que você tem passado por uma situação que desagrada o coração de Deus. Nós fazemos isso, e quando alguém chega a pecar, já de fato, nós, olha, eu quero orar com você, eu estou percebendo que você está tendo quedas nesse pecado, mas não é uma exposição. Precisamos de gente para caminhar conosco assim. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que no amor do companheiro existe o amor de Cristo, não o amor de interesse. O amor de companheiro existe perdão, esquecimento e oportunidade de recomeçar, não culpa. O amor de companheirismo existe misericórdia, alívio da mente, não remexer no assunto, não desanimá-lo covardemente. No amor de companheirismo existe proteção e cobertura, não a divulgação do pecado. Interesse pelo crescimento do outro, não zela, ou melhor, zela para que o outro não fracasse. Tem honra, valorizar os feitos passados, gratidão, não ingratidão. A pessoa caminha conosco, ela vai tendo sucesso, como Noé teve. Ela nos ajuda no período da vida, ela nos ajuda em fases da vida. Nós vemos ela fazer a obra do Senhor, e nós vamos tendo ela em autoestima. No dia que ela comete um pecado, nós fazemos daquilo uma oportunidade para humilhá-la, esquecendo quem ela é em Cristo, esquecendo o que ela fez no corpo de Cristo, esquecendo o seu projeto, o seu trabalho. Nós precisamos valorizar as pessoas.
Nós precisamos ajudar, cada um deve ajudar aquele companheiro que anda a vencer os seus pecados. E o início é a misericórdia. Me lembro de um pastor que um membro liga para ele um dia. Um determinado amigo da igreja tinha viajado e pediu para que esse irmão tomasse conta da casa dele. Esse irmão ficou tomando conta da casa desse outro irmão. Ele é um pouco mexeriqueiro e ele foi mexendo na casa. O camarada foi viajar, ficar 5 dias, uma semana fora. Ele sentiu na liberdade de mexer nas gavetas, de mexer aqui, mexer ali. E ele vai mexer no guarda-roupa e ele encontra uma pilha de revista pornográfica. E ele liga para o pastor de noite e diz: pastor, eu estou aqui, não sei o que eu vou fazer. Eu peguei aqui dentro do guarda-roupa uma pilha de revista pornográfica. Eu não sei se eu queimo, se eu ponho fogo, eu não sei o que eu faço, o que eu devo fazer. E o pastor perguntou para ele: as revistas são suas? Ele disse: não. Como é que você vai queimar algo que não é seu? A casa é sua? Ele disse: não. Como é que você vai mexer nessa casa? O pecado é seu? Não. Então zele, ore por esse irmão, mas não espalhe essa informação. Não mexa nas revistas que não te pertencem. Cuide da vida desse irmão. Ore pela vida desse irmão. Zele pela vida desse irmão. Deus precisa trabalhar na vida dele. Deus precisa recuperá-lo. Não faça isso um motivo para você tocar naquilo que não é seu e nem para sair divulgando para todo mundo. Mas Deus te permitiu você ver isso para que você orasse, para que você intercedesse por esse irmão. Tem um outro fato que muito me intriga, de uma ilustração que já contei aqui uma vez, em que o irmão procura o pastor um dia e diz: pastor, eu vim cá porque eu tinha certeza do que eu estava falando com o senhor. Eu vim cá trazer para o senhor em primeira mão. Eu quero saber o que o senhor vai fazer. O senhor lembra do fulano de tal? Eu lembro. Pois é. Depois do culto eu o segui e ele parou em um determinado local e a irmã fulano de tal entrou no seu carro e os dois foram para um motel. Eles pararam o carro do lado do motel e eles ficaram ali 10 minutos. E depois de 10 minutos eles entraram para o motel. E saíram altas horas da noite. Eu vim cá para saber o que o senhor vai fazer nesse caso. E enquanto esse irmão falava, o pastor foi chorando, chorando, chorando. E esse irmão pensou: não, pastor, eu sei que é difícil para o senhor como pastor escutar isso, um pecado terrível desse, uma coisa pesada dessa. Eu sei que isso traz um certo sentimento no coração do senhor, prega, que zela pela gente, e eu sei que o senhor está muito triste com eles. Ele falou assim: não é com isso que eu estou triste, não. Eles também eu estou triste, eu também estou preocupado, mas eu não estou chorando por causa deles. Eu estou chorando por sua causa, porque você teve 10 minutos para bater no vidro e dizer para esse irmão: não entre aí, não cometa esse pecado, não traga essa tragédia para a família de vocês. Deus te deu 10 minutos para intervir no pecado desse casal, e você ficou esperando para saber se esse casal de fato iria consumar o pecado. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Cristianismo é impossível sem companheirismo. Sozinho nós não conseguiríamos ir longe. Jesus não quis fazer, Paulo não quis fazer, os discípulos não quiseram fazer. Todos eles viram a importância de caminhar juntos, todos eles viram a importância de andar juntos, todos eles foram provados com relação ao seu pecado e suas falhas. Eu vou sentar um pouco, irmãos. Todos eles foram provados e eles só conseguiram vitória porque eles caminharam juntos. Eles precisavam caminhar juntos. Nós precisamos entender que o Senhor
Jesus, Ele espera que nós venhamos aprender a andar juntos nessa caminhada de companheirismo. É impossível ser vitorioso. O celular, é impossível ser cristão sem caminhar junto com alguém. É muito importante que você tenha alguém que te ensine a orar. É muito importante que você tenha alguém que ore com você quando você não conseguir orar. É muito importante que alguém ministre a palavra de Deus no seu coração e lhe ensine. É muito importante que você ensine alguém. Agora, se é importante companheirismo, se é importante andarmos juntos, é preciso saber que existe uma maneira certa de andarmos juntos. Eu preciso me perguntar por que minha caminhada na fé com alguns irmãos estão dando errado. Por que eu não consigo caminhar com outras pessoas? É preciso aprender a suportar o pecado das pessoas. Eu não estou dizendo, amado, que nós façamos vista grossa. Ao contrário, você precisa cobrir esses irmãos. Se necessário, cubra com exortação, mas com amor, com ensinamento, com alerta. Intervenha, chegue lá antes que ele consuma o pecado, antes que ele continue. Mas é essa igreja que vai entrar no céu, uma igreja que caminha junto, que chora junto, que ela sabe olhar para o irmão com misericórdia. Porque eu vou dizer algo para os irmãos. Paulo vai dizer que é exatamente assim que Cristo nos pegou. Estávamos nós sujos em nossos pecados, e o Senhor Jesus nos cobriu. Ele nos cobriu. Ele não nos pegou lavados e bonzinhos e disse: olha, eu vou lhes chamar para ser meus servos, porque vocês são as melhores pessoas que encontrei na terra. Vocês são as pessoas das melhores condutas. O Senhor nos cobriu, estando-nos nós ainda sujos. Estávamos nus em nossa vergonha como Noé. Estávamos nus, despidos, humilhados, envergonhados. E é engraçado que Jesus, ele se expôs ao sofrimento publicamente, mas não expôs o nosso pecado. Você já viu uma coisa, amor? O quanto que esses discípulos aprontaram, e você nunca viu Jesus reunindo, jogando na cara um do outro. Está vendo, gente? Vocês não fazem que nem Pedro, não. Vocês estão vendo? Vocês não fazem que nem Tomé, não, que nem Timóteo, não. Que nem Tomé, não, que nem Filipe, não. Você não vai ver Jesus, você vai ver ele exortando publicamente, quando esses discípulos praticavam ali naquele momento um ato. Mas você não vê Jesus expondo eles. Você vê Jesus cuidando deles. Você vê Jesus alertando eles. Quero convidar você nessa noite a pensar na sua necessidade de andar junto com alguém. Porque com certeza nós, mais cedo ou mais tarde, embriagados pelas nossas fraquezas, a gente arranca a culpa também. A gente se suja no pecado também. E a gente vai precisar de que alguém ore conosco. A gente vai precisar de alguém que nos abrace. Nós vamos precisar de alguém que chore conosco, que peça a sua misericórdia conosco. Eu me lembro de um amado irmão que ele havia cometido um pecado, e eu caminhei 1 ano com ele. Durante 1 ano eu caminhei com esse irmão. Durante 1 ano eu chorei com esse irmão seu pecado. Toda semana na minha casa, e nós chorávamos juntos. Toda semana na minha casa, e nós clamávamos a Deus a restauração, até que Deus me restaurou e me colocou de pé. Como é importante ter alguém que nos cubra. Como é importante você encontrar na igreja alguém que cubra a sua vida com oração, com graça e misericórdia. Como é importante. E como é importante você aprender a maneira certa de ser um companheiro. Nós olhamos para esse texto e vemos isso. Irmãos, me desculpe,
Eu tinha mais coisas preparadas, eu não vou conseguir. Eu nem vou ficar, não vou poder ficar. Estou passando bem mal aqui agora. Não estava assim ontem, mas hoje, depois da tarde, eu comecei a passar um pouco mal. Mas eu gostaria de orar com você. Eu não sei se você tem enfrentado alguma situação em que você se sente nu e na necessidade de que alguém lhe cubra. Noé não tinha força para vestir roupa, não tinha força para consertar a sua situação, que estava embriagado. O seu filho, que tinha um compromisso de fazer isso, chamou mais 2 para fazer o deboche, mas os outros 2 vieram com misericórdia e cobriram o pai. Talvez nessa noite você se sinta humilhado por uma situação e alguém até tenha zombado da sua fraqueza. Você esteja sendo humilhado diante da sua debilidade, mas o Senhor Deus quer cobrir a sua vida, tirar a sua vergonha, fortalecer seu coração. É muito importante você saber que esse é o papel do Senhor Jesus, nos cobrir com o seu sangue. Jogou sobre nós o seu manto carmesim e ali nos sarou, nos lavou e nos santificou, derramando em nós o seu Espírito. Vamos orar ao Senhor. Deus, somos uma igreja, Pai querido, que quer caminhar na Tua Palavra. Uma igreja que quer andar em obediência. Uma igreja que quer fazer, oh Deus, exatamente o que tem que ser feito. Seguir as ordenanças em obediência. Eu venho pedir, Senhor, eu não sei que mensagem cada um veio para cá querendo escutar hoje, mas essa palavra, Senhor, é necessária. Satanás postado numa vida solitária, numa igreja, Senhor, que cada um trabalha por si mesmo, quando a Tua palavra vai nos incentivar a andarmos juntos, quando a Tua palavra vai dizer que sozinho não é bom ser em 2. Senhor, faz o Teu servo encontrar o companheiro da fé, companhia da fé. Faz a Tua serva encontrar. E dentro da casa, na vida familiar, que o comportamento seja de cobertura, Senhor, e não de humilhação. Que os casais aprendam, Senhor, a cobrir o outro com amor e misericórdia. Nós poderíamos, ó Pai, falar de cor do pecado de cada um. Nós moramos, ó Deus, com nossas esposas e nós conhecemos suas condutas, as esposas com seus maridos, os pais com os filhos, entre os irmãos, e por caminhar tanto tempo na família, Senhor, nós poderíamos expor, ó Deus, o pecado de cada um. Mas não é isso que a Tua palavra quer. A saúde espiritual da família não está aí, está na cobertura, Senhor. Ensina-nos a cobrir um ao outro, cobrir com nossas orações, cobrir com o nosso perdão, com a misericórdia. Eu venho entregar a Tua igreja, Senhor. Eu venho pedir a Tua misericórdia. Se alguém nessa noite que precisa ser coberto com o sangue de Jesus, precisa, meu Deus, ser lavado do pecado, está sem forças, embriagado pelo pecado, eu vim pedir, cobre nessa noite, fala com Teu servo, Deus, e traz alívio, Pai, e traz paz, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, tem muita coisa nesse texto que eu não falei. Tem muita coisa que eu deixei sem falar. Eu não vou conseguir esperar o fim do culto. Eu vou pedir para que alguém me leve para casa agora e peço que os irmãos orem ao Senhor. Mas sejam abençoados. Eu todos os dias estou orando e clamando a Deus pela vida dos irmãos. Que os irmãos sejam abençoados no santo nome de Jesus. Amém, amados? Pode se sentar.